Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Charão e hoje o assunto é: que pontos de vista estão criando a sua realidade? A pergunta que eu trago hoje, ela vem da observação dos atendimentos que eu faço. Quando a gente está olhando a situação de fora, é muito mais fácil identificar que rumo que a vida está tomando, né? E a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é a seguinte frase: o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, no que nós estamos colocando o foco? Que histórias nós estamos repetindo e desejando um final diferente? Então, o universo vai seguir a nossa energia. E aí a gente atrai o que a gente é e não o que a gente quer. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que vive no sentimento de escassez, se eu acho tudo caro, eu acho que é difícil ganhar dinheiro, tenho várias crenças limitantes sobre prosperidade, é isso que eu vou atrair para minha vida, mesmo que eu mentalize uma vida próspera. Isso é só um dos exemplos, a gente tem várias áreas onde a gente gostaria de ter uma vida de um jeito, mas vibra em outro, né? E por que isso acontece? Está acontecendo porque o meu ponto de vista está criando a falta. Então, a minha energia vai ressoar nisso. E é o que o universo vai me mandar de volta. E para mudar a realidade que a gente está vivendo, o que a gente precisa? Ter a consciência do que ainda a gente não percebeu. Porque a gente passa dias, semanas, meses e anos repetindo os mesmos pensamentos e querendo resultados diferentes. Então, como estão nossas ações, as nossas falas, os nossos julgamentos? A gente tem que olhar para isso, para entender que o universo está nos devolvendo o que a gente está pedindo, ou seja, criando através do nosso ponto de vista. E tudo que a gente conquistou até agora foi observado e alcançado também pelo sentimento de ou medo, ou amor, ou gratidão, ou reclamação. Nenhum deles, tirando o amor, os outros já não são muita contribuição, né? Então, vamos olhar agora para tudo que não está como a gente gostaria na nossa vida, né? Tem uma olhadinha assim básica. Como é que estão as coisas aí? Identifiquem aonde a sintonia tem que mudar. Porque quando a gente está atento, quando a gente está alinhado realmente com os nossos sonhos, com as nossas metas, nossos objetivos, a gente consegue transformar a nossa realidade. E como que a gente alcança isso? Aí é que vem o segredo. Trabalhando o nosso inconsciente para limpar todas as crenças limitantes, os medos, as inseguranças e as ansiedades. E a gente não pode esquecer que a nossa realidade é moldada pela forma como a gente vê e como a gente sente o mundo. E na maioria das vezes, essa visão e esse sentimento sobre o mundo, a gente herdou dos nossos pais e dos nossos familiares, né? E quando a gente desperta a nossa consciência, a gente entende a caminhada até agora. E aí a gente muda as nossas escolhas. Nós temos no Axis também uma frase mágica, que é uma frase que faz com que a gente consiga fazer essa mudança com mais facilidade, né? Quem faz atendimento particular comigo sempre recebe essa frase, porque é uma frase que dá uma mudada mesmo, porque o que acontece? Quando a gente tem um ponto de vista muito fixo sobre determinadas coisas, e aí a gente vai. Vamos pegar o exemplo que eu dei sobre a questão do dinheiro, né? Prosperidade. Então, quando eu tenho um ponto de vista muito fixo, o meu racional ele até pode
pensar diferente, mas o que eu imprimi no meu inconsciente é o que vai estar rodando. É como se tivessem duas, duas linhas rodando ao mesmo tempo, tá? Numa tá o meu racional, que entende que tem que mudar, que tem que fazer diferente, e na outra está o inconsciente, onde está transbordando de todas esses pontos de vista que eu fui adquirindo durante toda a minha vida, né? Que fui acreditando, fui me alinhando e concordando. Então, a frase mágica ela também ajuda, né? Quando a gente começa a despertar a nossa consciência. E a gente tem que lembrar de uma coisa que é bem importante, que sempre dá tempo de mudar, de fazer diferente. Mas a gente também tem que honrar a nossa jornada, né? Honrar todas as nossas conquistas. Tudo que a gente fez até chegar aqui, né? Tem que honrar isso, tem que celebrar tudo isso. E a gente começa vibrando na gratidão, porque a gratidão ela é uma das maiores curas para tudo. Porque quando a gente sente gratidão, o nosso cérebro produz a dopamina. E a dopamina traz a sensação de bem-estar. E olha que maravilha, eu recebo a sensação de bem-estar sem precisar de remédio. Meu corpo produz isso através desse sentimento de gratidão. E quanto mais eu sou grata, mais eu me sinto leve e mais as coisas ficam fáceis. Então a gente tem que ficar atento, né, às pequenas alegrias da vida que a gente normalmente passa sem se dar conta, né? Assim, um dia bonito, uma boa companhia, um momento só seu. Nossa, hoje eu escolhi que eu vou ficar aqui, vou fazer uma meditação, ou eu vou ler um livro, ou eu vou assistir uma série, vou fazer um chá, vou fazer um dia de spa, enfim, um momento só seu. Então, sinta isso, tenha gratidão por conseguir fazer isso, né? E também uma forma de se honrar. E é importante que a gente defina as metas assim de curto prazo e que a gente se empenhe muito em cumpri-las. Porque acontece, às vezes a gente coloca umas metas lá em cima e no meio do caminho eu largo tudo de mão, né? Então vamos para coisinhas curtas. Até aproveitando que eu falei, eu dei o exemplo de pegar um livro e ler, né? Ter um momento para ler o livro. Se eu tenho, assim, não tenho o hábito de leitura, se para mim é meio chato, me dá preguiça de ler, enfim, eu posso ter uma meta de curto prazo de todos os dias eu ler ou 3 páginas, ou um capítulo, ou 5 páginas, enfim, o que for leve para fazer. Mas tenho metas, a meta é ler o livro. Então eu vou estipular essa meta com um número de páginas que o meu cérebro não vai me sabotar. E aí eu vou me empenhar para cumprir isso, né? Então, se eu me comprometi que todos os dias, em determinado horário, que eu escolhi lá, porque eu sei que é o meu horário mais tranquilo para fazer, eu vou fazer isso, de ler essas páginas, eu vou fazer isso, né? E aí, cada meta cumprida, vamos comemorar. E comemorar muito, porque é uma vitória, né? Então, cada passo que a gente dá diferente do que a gente estava fazendo até então, tem que ser comemorado. Também é importante que a gente solte todas as pessoas que de alguma forma nos prejudicaram. Porque às vezes a gente fica com essas pessoas presas no nosso sentimento, nas nossas emoções, e elas acabam atrapalhando a nossa vida energeticamente, né? Então vamos soltar essas pessoas, lembrando que de alguma forma elas também contribuíram para quem nós somos hoje. A gente pode ter ficado mais esperto, com os olhos mais abertos, né? Aprendido algumas coisas. Então, todo mundo vem na nossa vida, acaba nos dando algum presente, né? Então, lembrando para que a gente seja grato por tudo, por tudo. E mudando, a partir da gratidão, e mudando o nosso ponto de vista para atrair tudo que está disponível para a nossa vida. Porque quando a gente muda a nossa vibração,
ela vai mudando junto. Eu mudo e a minha vibração muda junto comigo. E aí eu passo a viver com mais intensidade e também, ao mesmo tempo, com mais leveza. Então, a partir de agora, o convite que eu faço para vocês é: vamos mudar todos os pontos de vista que nos levam para irritação, que nos levam para falta de dinheiro, para falta de amor, para ansiedade, enfim, para tudo que bloqueia a nossa vida. Escolham leveza. Vou dar um exemplo bem legal. Se vocês estiverem no trânsito, presos no engarrafamento, agradeçam por estarem num carro com ar-condicionado, boa música e talvez também uma boa companhia. Se estiverem num ônibus lotado, agradeçam pela dádiva da vida, pelas pernas, pela mobilidade, pelo ir e vir livremente. Sejam gratos, porque muitos não têm mais esse privilégio. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver o quanto a gente reclama. E cada reclamação que eu estou colocando, eu estou reforçando um ponto de vista negativo. Então, exercitem a gratidão. Exercitem sempre. A cada respiração. Porque a respiração também a gente faz, né, sem nem perceber. E como seria também a gente ser grato por isso, né? Porque quando nós somos gratos por tudo que temos, né? Então, por tudo que está na nossa vida. Quando a gente consegue ser grato por tudo, automaticamente a gente passa a receber do universo tudo o que nós sonhamos para a nossa vida. E o convite é: exercitem a gratidão, exercitem os processos verbais que eu coloco aqui, exercitem tudo o tempo inteiro. Se programem sempre para estarem abertos para as coisas boas da vida. E eu falo muito aqui, toda situação que aparentemente é ruim, toda, absolutamente toda, mais adiante a gente vai ver que aquilo foi o melhor que aconteceu e que aquilo trouxe algum presente de alguma forma. Então a gente ter essa consciência é muito importante. Lembrem sempre disso. Gratidão e foco nas coisas que vocês escolhem mesmo, que vai ser bom para vocês. E agora nós vamos começar os exercícios, dando os tapinhas no timo e vocês vão repetindo comigo. Eu libero nesse momento todos os ressentimentos das experiências do passado. Eu libero e perdoo qualquer pessoa que tenha me prejudicado. Eu libero e perdoo qualquer instituição, empresa, governo que tenha prejudicado a minha vida. É seguro perdoar. Eu perdoo e coloco os limites sempre que necessário. Eu escolho dissolver agora todo e qualquer sentimento de injustiça, mágoa, raiva, tristeza. Eu perdoo a mim mesma por todo e qualquer erro
que eu tenha cometido. Eu me perdoo por todas as oportunidades que eu perdi. Me libero da culpa, me libero da autocobrança e encerro neste momento qualquer tipo de autopunição. Eu deixo que o perdão limpe cada célula do meu corpo. A minha mente próspera perdoa a tudo e a todos de forma incondicional, porque eu mereço sentir a paz interior e ser feliz. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem, soltem um pouco a mão. Sintam essa energia reverberando pelo corpo. Voltem com os tapinhas no timo. E repitam comigo. Eu convoco toda a energia vital a qual tenho direito. Eu agradeço por estar viva e por toda a força da vida em mim. Estou bem. Estamos bem. Tudo em mim está bem. Eu estou em sintonia com o meu corpo. Alinhamos nossos objetivos e agimos na mesma direção. Escolho agora o caminho da felicidade e do propósito da minha existência. A partir de agora, todas as dimensões do meu ser estão unidas em uma única presença. Encerro, a partir de agora, toda e qualquer carência na minha vida. A partir de agora, libero todo fragmento, partícula ou registro de ansiedade no meu ser. Eu libero tudo em gratidão. Me libero de toda e qualquer culpa ou arrependimento, consciente e inconsciente.
tudo que vivi até agora me trouxe experiência e aprendizado. E eu agradeço por todo esse aprendizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Respirem, soltem as mãos. Se conectem cada vez mais com o ser infinito que vocês são, trazendo para a vida de vocês toda a leveza que está disponível. Prestem atenção nas palavras que vocês vão dizer nessa semana, em todos os dias da vida de vocês. Mudem o foco, mudem o ponto de vista. Sejam gratos por tudo o tempo inteiro, para que tudo que vocês escolherem chegue até vocês. Os que estão comigo ao vivo permanecem, e muita gratidão para quem me acompanha aqui nas gravações, no canal do YouTube. Espero todos na próxima semana. Gratidão e até a semana que vem.